Quarta semana consecutiva no vermelho. Quase 10 unidades de perda. Eu vou mostrar os números, o CLV, o saldo esperado e depois eu vou te explicar por que nada disso mudou no meu processo. Então vamos lá. Sexta-feira nós tivemos o Fury FC. Foram duas apostas, as duas bateram. Então nós tivemos um saldo de 2 unidades. Eu vou tentar fazer rápido igual eu fiz semana passada. Eu vou deixar as apostas que a gente fez enquanto eu falo de cada evento. Mas não vou ficar falando uma por uma não, senão acho que ninguém nem tem interesse de assistir eu falando aposta por aposta desse tanto de aposta que a gente fez. Então no Fury a gente conseguiu praticamente 2 unidades de lucro. Na sexta-feira a gente teve o Unified MMA. E tivemos uma aposta no Luke Roberts também. Então ficamos com uma unidade negativa aqui. E no sábado nós tivemos o Cage Warriors, o KSW e o UFC. No Cage Warriors eu vi duas apostas de odd bem baixa com valor, então eu adicionei uma tripla aqui com uma aposta do KSW. A do KSW era uma zebra e foi exatamente a que não bateu aqui, então nós perdemos uma unidade nessa. E tivemos outras 5 apostas no KSW. Essa última aqui foi na luta principal até. O Vitaly Yakimenko ganhou o cinturão, tinha anos que o cinturão era do Sebastian Prisbis e era uma odd de 4,3, a gente achou uma casa com 4,3, nas outras estava 2,90 e pouco, e bateu e salvou o KSW, assim, nós ficamos com mais 1,79 unidades. O UFC, vamos falar rapidinho também, eu vou falar luta por luta aqui do VIP, vou deixar aqui em cima quais foram as apostas do grupo grátis. Então, na primeira luta, Carly Judice contra Juliana Miller, a gente tinha para a luta terminar por nocaute, foi para decisão, então menos uma unidade. Na segunda luta, Yadier Del Valle e Jordan Leavitt, a gente tinha uma aposta para o Del Valle vencer no round 2 a 5,5. Ele perdeu até a luta por decisão. Terceira luta que a gente tinha aposta, acho que antes dessa luta teve uma outra luta que a gente não tinha nada, do Jean-Pierre, até um prospecto, mas não tinha nada de valor nela, deixei passar. Então, na quarta luta do evento, Ramiz Brahimaj por submissão ou submissão à decisão, ele perdeu a luta também. Soriano venceu por decisão, menos uma unidade aqui. A quinta luta tinha quase nada de valor, achei um valor pequenininho aqui na Edwards por submissão ou decisão, a 1,5 só, ela venceu por submissão. E aqui a gente às vezes erra a precificação mesmo batendo o mercado, né? A gente pegou em 50 e fechou em 45. Aqui foi uma precificação até errada, porque deu só 0,25 unidades. Se eu tivesse calculado 1,45 de odd justa, eu teria colocado unidade e meia. Apesar de ter batido o mercado, meu gerenciamento de carry nessa aqui não foi tão bom quanto eu queria. Acontece, igual eu falei, a gente vai ter aposta ruim, todo mundo tem aposta ruim, aposta boa, todo mundo consegue calcular o seu edge de maneira correta em algumas lutas, não tão correta em outras. Então, mesmo batendo no mercado, dava para ter feito melhor nessa aqui. Alden Cora contra Luiz Guru, a gente tinha um handicap no Guru, ele perdeu os 3 rounds, então perdida também. O UFC praticamente nenhuma luta deu certo nesse final de semana, a verdade é essa. Próxima luta, Alib Idris contra Odd Osborne. A gente tinha o Idris por submissão ou Osborne por decisão. Nada feito, o Alib Idris venceu por decisão. Quinta luta, essa aqui parecia que ia bater. Começou uma loucura, Carlos Leal e Chidi Njokuani. Era pra luta terminar no primeiro round, acabou indo pra decisão. Não sabemos como. No primeiro round o Carlos Leal quase nocauteou por 2 vezes. E mais uma aposta perdida, menos meia unidade. Seguindo agora para o card principal, Zachary Reese e Michel Pereira. A gente tinha para a luta terminar por nocaute e o Michel Pereira nocautear, mais essa combinada aqui que dependia do nocaute dele também. Então ele venceu por decisão, aposta perdida. Luta seguinte, essa aqui foi um pouco complicada porque ela demorou a abrir os outros mercados dela, ela foi marcada de última hora. E aí quando abriu, eu fiz uma aposta contrária ao que eu tinha. Primeiro, eu tinha enviado para a luta terminar por submissão. Aqui está até errado, porque em quanto tempo eu fiz a aposta. Isso aqui foi 6 horas antes da luta, essas últimas aqui. Então deixa eu corrigir aqui. E essa por submissão, para a luta terminar por submissão, foi a primeira que eu fiz na sexta-feira. Ela não bateu. Depois eu fiz o Jacob Smith por nocaute ou decisão, por submissão ou decisão, e ele por decisão, ou Josiah Harrell por submissão. Então ele nocauteou, as 2 primeiras aqui bateram, e as seguintes não. Continuando, Antidelia contra Sergei Spivak, a gente estava dependendo do nocaute do Antidelia em praticamente todas as apostas. Essa aqui bateu porque o Sergei Spivak venceu por decisão, a gente tinha o Delia por KO, ou o Spivak por decisão, e deu o Spivak. Aqui o card principal foi o Spivak, se eu não me engano, era zebra.
o Medic era zebra e o Strickland era zebra. Então tiveram várias zebras e dessa vez a gente não tava na zebra. Meu Kizael Costa contra o Denig. Nas lutas anteriores a gente viu que eu tava pra luta acabar antes da decisão e foi tudo pra decisão. E aqui eu até brinquei lá no chat e falei, vai ser o contrário, quer ver que essa luta vai acabar rapidinho? Não deu outro, faltando 10 segundos pro primeiro round terminar, o Mikizael Costa conseguiu o nocaute no Denig, que nunca tinha sido nocauteado. Então, luta vai pra decisão, Melk Costa por decisão, decisão sem aposta do Ig, tudo perdida. Essa aqui também, Ig por nocaute ou Costa por decisão. E a única que bateu aqui foi o under golpes do Denig. Ele teve 13 golpes, 7 golpes, não sei. Então ficou bem abaixo dos 48,5. Foi a única que bateu nessa luta. Luta seguinte, Geoff Neal contra Urus Medic. A gente tinha Neal por nocaute ou decisão, luta terminar por nocaute, Neal por nocaute e o Medic por decisão, e outra dependendo do Neal por nocaute. O Medic conseguiu um nocaute fulminante, acho que foi o nocaute mais bonito da noite. Então só essa aqui, tudo bem, era 4,25 unidades, era uma odd mais baixa, mas pelo menos aliviou o Red. Nessa luta a gente conseguiu um lucro bem pequenininho. Luta principal, Sean Strickland contra Anthony Hernandez. A luta começa no round 5, nada, luta por decisão, não. Anthony Hernandez por submissão, decisão, essa pesou bem. Strickland ter mais golpes, essa bateu, ele teve o dobro de golpes do Hernandez. Hernandez ter menos de 103,5 golpes, ele teve menos da metade do que isso. Hernandez over 6,5 quedas, ele não conseguiu nenhuma. Foi assim, o jogo dele foi todo detonado pelo Strickland. Assim, como palpite, eu esperava que ele fosse ter dificuldade para quedar o Strickland. Eu esperava um Strickland vencendo por decisão, se fosse o meu palpite aqui. Só que nem isso aconteceu. Eu teria até ajudado aqui nessas apostas por decisão. Mas ele conseguiu o nocaute. E a gente tinha algumas duplas. Essa aqui era o Mikizael Costa ter mais golpes. A Carly Judice por nocaute a decisão. Essa bateu. Essa aqui dependia da luta do Mikizael pro round 3. Não foi. Essa aqui dependia do Strickland pro round 4. Também nada feito. Uma tripla nos 3 brasileiros que lutaram para eles vencerem, os 3 venceram, então bateu aqui. E essa aqui era uma dupla com uma luta do Fury FC, a mesma luta que eu tinha aqui na dupla, do Richard Mayol, com a luta do Ig pro terceiro round, então como acabou no round 1, também acabou perdida. E por último a gente tinha uma aposta no boxe ontem, que era o Ryan Garcia por decisão, ou Mario Barrios por nocaute. O Ryan Garcia venceu por decisão, aposta vencida. Então, com isso tudo, na semana, nós ficamos com menos 8,69 unidades. Eu falei 9, mas foi um pouquinho menos até. Continuando, né? São 4 semanas seguidas apenas perdendo. O CLV aqui, nós tivemos a média de 8,26%. São números muito, muito bons, mostrando que a gente está com azar mesmo. E o saldo esperado para essa semana era de 3,7 unidades. Ficou bem abaixo, né? E assim, como eu disse, em janeiro a gente estava com saldo acima do esperado, agora a gente está com saldo bem abaixo do esperado. A gente quase entregou, a gente entregou grande parte do lucro de janeiro aqui em fevereiro. No ano nós estamos com 7,39 unidades ainda. E é isso. E esse vídeo eu já tinha pensado, falei, quando chegar, porque sempre chega a Bad Run, eu vou englobar o relatório semanal com um vídeo sobre isso, sobre como fazer. O que eu faço nessas épocas. Então chegou a hora. Eu pensei, eu podia fazer um vídeo sobre Bad Run em qualquer época, só que eu pensei, vamos fazer usando um caso real, que é o meu caso. Então eu esperei a minha primeira Bad Run depois do canal vir para criar esse vídeo. Então vamos ver como que eu faço. Então a gente vai acompanhar como que a gente vai sair desse cenário para voltar a lucrar, né? Quando você está no Red, a maioria das pessoas faz a pergunta errada. Eles perguntam, por que eu estou perdendo? E a pergunta certa é, o mercado ainda concorda comigo? Resultado e processo são coisas diferentes. Você pode ter um processo correto e um resultado ruim. E pode ter um processo errado e resultado bom. Eu já falei, você vê muita gente ruim que está no lucro com 2 meses seguidos e tem muita gente defendendo, olha aqui, está colocando dinheiro no meu bolso. E não é bem assim. O longo prazo nas apostas não é 2 meses, entendeu? Então no longo prazo é a matemática que vence. A gente tem o vídeo sobre mais EV, até o vídeo mais assistido aqui do canal, vou deixar o card aqui. Então, como eu mostrei, o CLV foi acima de 8%. Nas últimas 4 semanas o CLV está mais ou menos isso. Se a gente pegar aqui, o meu CLV está em 8,81% em fevereiro, está maior do que janeiro, assim como o número de apostas que bateram a linha. O que acontece? Como visto, nessas últimas 4 semanas, 8,81% de CLV, BTL de 91,7%.
Então, em 91,7% das apostas que a gente fez, a odd que eu entrei foi melhor do que a odd de fechamento. O mercado, que é o árbitro mais eficiente que existe, confirmou que eu tinha valor em quase todas as entradas. E mesmo assim, 4 semanas de hedge. Isso é variância. Não é opinião, não é consolo, é matemática. Como você sabe quando é incompetência de verdade? Quando o CLV vira negativo. Quando você começa a entrar em odds que o mercado depois corrige para cima. Significa que você estava errado e o mercado te corrigiu. CLV negativo por período prolongado é um problema real. CLV positivo com resultado negativo, variância. Simples assim. Nós tivemos 2 apostas com CLV negativo. Foi a decisão sem aposta do Antidelia, que foi uma aposta devolvida, já que a luta foi decisão. E a luta do Carlos Leal com Tidjane Njokuani, que era a luta terminar no round 1, não terminou. Olhando assim, isolado, não faz muito sentido olhar uma luta. Nossa, essa aqui eu perdi o mercado. Então a gente sempre olha o todo. E foi, como eu disse, todo mundo vai fazer aposta boa e aposta ruim. O importante é sempre a maioria das apostas estar acima, baterem a linha de fechamento. Aqui tem 91,7%. Então, se fosse 50%, a gente já estava bem. Então, para de olhar o saldo toda hora. Começa a olhar o CLV de cada aposta. Se o CLV está positivo, você está fazendo a coisa certa. O resultado vai seguir. Não nessa semana, talvez não no mês, talvez daqui a 2 meses nada, mas vai. Segunda dica. Não mude o processo por causa do resultado. Nas últimas 4 semanas eu não mudei nada. Mesma metodologia, mesmo critério de entrada, mesmo stake. Mudar o processo durante bad run é o erro mais comum e é o que transforma bad run em ruína real. Dica 3. Não force recuperação. A tentação de aumentar o stake mais rápido é real. E também é a forma mais eficiente de transformar menos 9 unidades em menos 30. Bad run não se recupera com volume ou tamanho de apostas, se recupera com tempo e processo correto. Volume de apostas seguindo o que você sempre faz é o mais importante para sair da bad run. Aumentar esse volume de qualquer jeito vai te destruir. Dica 4, tem uma âncora objetiva. O meu é o CLV. Toda vez que bate a dúvida, eu abro os dados, CLV positivo, BTL acima de 85%, processo intacto. A dúvida passa, você precisa ter a sua âncora e ela precisa ser um dado, não uma sensação. Voltando aqui para a planilha, se a gente pegar 2025, olha os 2 primeiros meses do ano. Menos 27,34 unidades somando janeiro e fevereiro. E no final, mais 120,36 unidades. Por isso que eu não gosto muito, eu passo aqui relatório semanal, passo resultados do mês, mas isso aqui não é uma coisa muito saudável de se fazer, porque é contaminado, porque são poucas apostas, é um pouco tempo. Então, assim, é bom você pegar o resultado de muito tempo. Eu não gostaria, por exemplo, no canal de deixar um plano mensal, por exemplo, mas eu deixo porque eu sei que a maioria faz o mensal. Seria bom para conhecer o método do canal, não para conhecer os resultados de um mês. Enfim, nós vamos manter isso, mas realmente não é o ideal. Olha, se você descobriu o canal nas últimas semanas, você nunca me viu ganhar. Nas últimas 4 semanas, só negativo. Eu entendo que isso gera dúvida. Mas preste atenção no que está acontecendo aqui. São 4 semanas de hedge, número por número, na sua frente. Série V incluído. Nenhum tipster golpista faz isso, porque golpista não tem histórico real para mostrar. Só cherry picking de green. Você nunca vai ver ele marcando hedge, mostrando hedge. Daqui a alguns meses, quando o ciclo virar, você vai entender o valor de acompanhar alguém que mostra as perdas. 5 anos de histórico público. Pivelo de 0,004%. Isso não some 4 semanas ruins. Variância é parte do processo, não é o processo. Então, eu não vou mudar nada, não está me preocupando. Quem está lá no chat, a gente tem um chat do canal e é englobado. Não tem um chat para o canal VIP e um para o Free. A gente usa o do canal grátis para tudo. Quem vê lá, a gente fica revoltado na hora, fala como é que o lutador fez isso e tal. Só que passa o dia seguinte, a gente tem que continuar mostrando que é tudo processo. Do mesmo jeito que aconteceu uma loucura que a gente não esperava por um lado, outro dia vai ter uma aposta que eu não acredito que vai bater, mas a matemática me fez fazer ela, e ela vai bater. Então, isso aí no longo prazo vai se anular. O negócio é continuar. Como eu uso só matemática, eu não uso eu acho que isso aqui vai acontecer, não vai mudar em nada, o método vai continuar do mesmo jeito. Se a matemática me mandar apostar, eu vou apostar. E a gente vai virar isso igual vira todos os anos a gente virou. Eu falei no primeiro ou no segundo vídeo, se não me engano, que é normal até ficar 1 ano no negativo. Pode acontecer. Eu não espero que não, mas pode acontecer. Semana que vem, mais um relatório. Quinta tem outro vídeo. Com lucro ou com prejuízo, você vai saber.